Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amarges. Participe de nosso programa através do e-mail pensamento@amarges.com.br, pensamento@amarges.com.br. Hoje estamos discutindo a proposta do Conselho Nacional de Justiça para se criar um plano nacional de estratégia nacional para unificar o trabalho do Judiciário e melhorar o desempenho jurisdicional. Neste bloco eu vou conversar com o ministro Gilson Dipp, do Superior Tribunal de Justiça. Ele também é o Corregedor Nacional de Justiça. Ministro, obrigado pela presença do senhor aqui, é um prazer recebê-lo. Eu que agradeço por estar aqui no evento, por estar num programa da Amarges, entidade que eu tenho mais profundo respeito e admiração. Muito obrigado. Ministro, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que representa a dimensão desse encontro, que me parece inédito na justiça brasileira. Esse encontro está se realizando pela segunda vez e visa traçar uma estratégia de operação para o Judiciário Nacional como um todo. Ou seja, estamos reunindo aqui presidentes dos tribunais de justiça dos estados, dos regionais federais, dos tribunais do trabalho, dos tribunais eleitorais e dos tribunais militares da União e dos estados. Visa a ter uma noção ampla de todas as dificuldades, de todos os avanços por que passa o Judiciário brasileiro. E podermos, no CNJ e na Corregedoria Geral de Justiça, termos uma política integrada para o aperfeiçoamento do Judiciário brasileiro como um todo, não desconhecendo as desigualdades sociais e as desigualdades de justiças para justiças, tanto da federal quanto para a estadual, e mesmo dentro das justiças estaduais de estados mais ricos e de estados menos desenvolvidos. Isso aqui me surpreendeu, ministro. É possível, apesar das diferenças regionais e de instâncias também, tentar estabelecer um plano unificado de desempenho da justiça? Isso é possível? Com boa vontade, com estratégia e com planejamento, sim. Nós, ao mesmo tempo que desenvolvemos atividades muito desenvolvidas em termos de tecnologia, de informatização, de racionalização de procedimentos, nós temos também que voltar a nossa visão para alguns estados, algumas justiças, algumas comarcas que estão completamente desestruturadas. No interior do Amazonas, no interior do Pará, em alguns estados do Nordeste, essas comarcas, essas varas do interior são desprovidas de funcionários. Via de regra, os funcionários são funcionários cedidos pelas municipalidades, despreparados para a função judiciária. Nós não temos nenhuma estrutura em termos de informática. O juiz fica abandonado e, por ficar abandonado, muitas vezes ele se torna também acomodado à situação e até com um certo grau de desconhecimento do mundo que se passa ao seu lado. Eu acho que nós temos que repensar essa estratégia visando exatamente suprir essas desigualdades, porque há estados em que a Corregedoria Nacional, ao fazer uma inspeção rotineira, preventiva, tenha que se deslocar seus juízes auxiliares, os servidores, acompanhados de forças militares ou da Polícia Federal, porque o local por onde se transitava era um local altamente perigoso. Então, essa é a nossa realidade, essa é a justiça que se põe aos olhos do brasileiro e que muitas vezes nós não temos o conhecimento, ficando apenas restrito à figura dos tribunais. Ou seja, a preocupação não é apenas de uma atividade com a atividade judicante, não é também de estabelecer as condições mínimas de trabalho. Exato. Essa estratégia visa dar condições aos juízes e também aos serviços judiciários, porque eles têm que estar integrados nessa política toda. E temos que também motivar os presidentes dos tribunais, as corregedorias locais, para que haja uma integração entre presidente, corregedoria, plenário, entre tribunal e primeira instância. Não é possível que, em alguns estados, os tribunais estejam muito bem dotados de servidores, dotados de recursos materiais e a primeira instância abandonada num desleixo inconcebível para o judiciário que está querendo se aproximar cada vez mais do cidadão. Qual que é o próximo passo depois desse encontro? Esse aqui é o segundo encontro nacional, vai reunir aí teses e propostas para unificar o trabalho do judiciário. Qual que é o próximo passo depois disso? Eu penso que o próximo passo, pelo que me comunicou o presidente Gilmar Mendes, é de fazer agora avaliações
regionais, eu diria regionais, micro-regionais, para verificar que medidas foram devidamente implantadas, que medidas foram desenvolvidas para que nós tenhamos um retrato de que essa estratégia não seja apenas uma estratégia teórica, seja uma estratégia que possa repercutir na realidade do dia a dia do judiciário brasileiro. E, ministro, e a expectativa do senhor? Quais temas de hoje estão sendo discutidos para se chegar a esse plano? Bom, hoje, como vocês viram, a programação é intensa, todas elas voltadas para a estratégia de um judiciário mais eficaz, mais moderno, mais justo. Mas eu tenho, e a Corregedoria tem um pensamento muito amplo e muito focado, ou seja, nós estamos aqui visando a recuperação da credibilidade do Poder Judiciário brasileiro. Porque o Judiciário não pode mais abrir um processo sem concluí-lo. O que é importante, ministro, para concluir o processo e dar mais agilidade nessa tramitação? Claro que nós temos problemas que são externos, como o número excessivo de recursos, dependendo de uma reforma processual mais ampla. Nós temos falta de recursos por parte do Executivo, nos estados e na União. Mas nós temos também problemas que são nossos, como muitas vezes a mais absoluta falta de gestão do Judiciário. Nós temos tido dificuldades muito grandes em administrar os nossos parcos orçamentos. Enfim, é preciso que o Judiciário seja repensado, não com a tutela do Conselho Nacional de Justiça, mas com forças próprias, com iniciativas próprias, porque esse é o futuro do Judiciário brasileiro. Ou seja, ter políticas públicas e não mais uma acomodação que não mais se justifica no Brasil de hoje, em que a transparência é um ponto crucial e positivo. Muito bem. Ministro, eu vou fazer um pequeno intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor falasse um pouco mais sobre esse desafio que é a gestão judiciária para os magistrados e também sobre a nova Corregedoria Nacional. A gente volta em instantes.